O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, do recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a terceira missa litúrgica do Natal do Senhor, a missa da aurora, a missa do raiar do sol. E toda a liturgia, de modo especial, as orações da missa, irão destacar a presença desta luz. E na noite anterior falávamos que veio dissipar as trevas que pairavam sobre a humanidade, oriundas do nosso pecado. E por isso, o menino Deus que veio nesta noite santa, nesta manhã, é adorado pelos pais, pelos pastores. A milícia celeste o louva. E por isso, esta missa é uma continuação daquela que celebrávamos ontem à noite. Até o Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem. E o que gostaríamos de destacar nesta missa da aurora? O primeiro detalhe que nos chama a atenção é que verdadeiramente só compreenderemos o mistério do Natal com duas atitudes importantes, muito presentes na liturgia desta manhã: fé e humildade. Precisamos aprender neste dia com Maria, a humilde serva do Senhor, que se coloca lá na gruta em atitude de adoração. Aquele a quem ela, como dizia o filósofo Jean-Paul Sartre, pode ela única dizer, e lembrem que o filósofo é ateu, e é ele quem descreve esse momento feliz da vida de Nossa Senhora, quando nos diz, ela é a única que pode dizer: este é o meu filho, este é o meu Deus. Precisamos aprender de José, o homem justo da Sagrada Escritura, o homem obediente, que também se coloca aos pés do menino, que também se prostra diante do menino. O texto de São Lucas narra que quando os pastores chegaram, também José estava lá, diferente da narração de São Mateus, onde os magos vão encontrar somente a criança com a sua mãe. José está presente em adoração, e a adoração de José é a adoração da obediência.
Ele, o homem justo, que se coloca inteiramente à disposição de Deus e compreende aquilo que o anjo Gabriel lhe havia dito. Ou seja, o que nela acontece é obra do Espírito Santo. E por isso, a obediência da fé, a escuta da fé, é importante para meditarmos o mistério da encarnação. Logo em seguida, a imagem que a Sagrada Escritura nos apresenta é a dos pastores. Os pastores, na noite de ontem, na liturgia de ontem, receberam o feliz anúncio da milícia celeste. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Hoje, o destaque do texto está na figura, sobretudo, dos pastores, e a figura de Nossa Senhora retorna. Meditemos os pastores. Os pastores eram pessoas que viviam nômades e que, por causa do seu trabalho, se colocavam em vários lugares para cuidar do rebanho. São eles que largam tudo para irem ao encontro do menino. Os pastores, na literatura judaica, são pobres, são humildes e, por causa do serviço, eram também desprezados pela religião e pelo templo. E são justamente os pastores que representam no texto os pequenos, os pobres, os excluídos, os desprezados, os primeiros a adorar o menino Deus. Aqui está aquela imagem tipicamente do evangelista São Lucas, que destaca no seu evangelho a preferência, a predileção de Nosso Senhor pelos mais pobres. Isso visível do primeiro capítulo até o último. E os pastores sintetizam muito bem essa predileção de Deus pelos pequenos, que são os primeiros que chegam para adorar e reconhecer aquele que é o seu Deus. Mas é interessante notar que no texto há um detalhe importante que eu fazia aceno ontem à noite. O texto diz: tendo-o visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Há um movimento no texto, atenção, de 3 verbos: falar, ver, ouvir. São os 3 verbos que sintetizam os pastores. Eles falam, contam, anunciam aquilo que viram, e o ver nos textos bíblicos é sempre visando a fé, e o ouvir, que é próprio daqueles que escutam, e os que escutam são aqueles que também creem. E qual é a relação que podemos fazer entre os pastores de Israel e os primeiros pastores da igreja primitiva, ou seja, os apóstolos? Há uma relação maravilhosa entre os 3 verbos dos pastores de Belém e os 3 verbos no querigma do anúncio da ressurreição de Jesus nos Atos dos Apóstolos. O capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 20, nos apresenta uma igreja nascente que, através dos seus pastores, através dos apóstolos, sintetiza o seu inicial ministério em 3 verbos. Eles anunciam, falam, proclamam o querigma, o anúncio pascal, partindo de quê? Do que viram e do que ouviram. O verbo ver e ouvir são os verbos do testemunho da igreja nascente.
os pastores de Belém estão já biblicamente relacionados aos pastores dos inícios da igreja. A pregação é a mesma. Lá em Belém, eles já anunciavam o nascimento do Salvador partindo dos 3 verbos. Lá nos Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Nosso Senhor, eles se utilizam dos mesmos verbos para anunciarem o Redentor, o Salvador, que dissipou as trevas, esmagou a morte e nos libertou de toda forma de pecado e venceu o nosso maior inimigo, Satanás. Amados irmãos e irmãs, os pastores são, no presépio, uma imagem viva da igreja, representada nos seus pastores, que são chamados hoje, mais do que nunca, a falar aquilo que viram e ouviram. É verdade que nós não estávamos lá nos acontecimentos, mas é também verdade que a igreja, de modo ininterrupto, perpetua na história a memória viva do mistério que hoje nós celebramos. A última imagem é a de Nossa Senhora. Ela volta. No início ela adora o menino. E no final o evangelista Lucas diz que ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. A Virgem do Silêncio conclui a liturgia desta manhã. A luz nasce, desponta, o raiar do sol nascente que nos veio visitar chega até a humanidade através do silêncio. Silêncio que é sintetizado na pessoa da Virgem Maria. É interessante notar que enquanto Maria medita os fatos, guardando-os no coração, São Jerônimo, o grande intérprete da Sagrada Escritura, vai dizer que Maria, como boa judia, conhecia bem a Sagrada Escritura, conhecia os textos, ela meditava as profecias que estavam se realizando e que haviam se concretizado aos seus olhos. Ela era a testemunha ocular dos acontecimentos. E por isso, sem medo, podemos dizer que a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Liturgia da próxima missa, a missa do dia. Esse verbo, ele falou no silêncio. A palavra encarnada foi anunciada em um primeiro momento no silêncio de uma noite, no silêncio do raiar do sol. Por isso, inspirados na Virgem Maria, peçamos, irmãos e irmãs, nesta manhã, do dia da solenidade do nascimento do Salvador, a graça de também, nesse jubileu que se iniciou ontem pelo Santo Padre e o Papa Francisco, a graça de, aprendendo dos pastores e aprendendo de Nossa Senhora, possamos meditar também esses acontecimentos no coração, em nossa vida, atualizando-nos, fazendo a verdadeira experiência dos primeiros, para que essa palavra possa ser aquilo que a igreja deseja neste jubileu, palavra de esperança, de consolo, de conforto para a humanidade que ainda hoje padece de tantos pecados próprios, como a violência, como as desigualdades, como as guerras, que ainda hoje assolam a humanidade, inquietam o silêncio da gruta de Belém e perturbam o coração dos cristãos para uma atitude
buscarmos cada vez mais sermos transmissores da paz que o menino Deus vem nos trazer nessa manhã. Que o sol nascente que nos veio visitar seja a luz em nossas vidas, sobretudo nos momentos de trevas, nos momentos de sombra. Que a luz que hoje resplandece possa dissipar as dúvidas, os questionamentos, a falta de sentido, e possa inflamar nossos corações deste amor que nasceu e vem tão somente nos trazer a alegria da salvação que chegou. E por isso, essa manhã somos felizes e podemos, ao sair dessa missa com os pastores, vivermos a mesma experiência dos primeiros. Falarmos aquilo que hoje cedo, às 6 da manhã, vimos e ouvimos. Assim seja.